Se a sua memória está a piorar, deixe-me dizer-lhe já, isso não tem a ver com a sua idade. Hoje vamos falar sobre o que acontece no seu cérebro quando os seus níveis de açúcar no sangue estão elevados durante 10 a 20 anos. A razão pela qual este vídeo é tão importante não é só por si, mas também pelas pessoas de quem gosta. Porque mais cedo ou mais tarde vai conhecer alguém que irá desenvolver isto. E espero poder dar-lhe a informação de que precisa para inverter a situação. Porque há um limite para esta questão, um ponto sem retorno, se for demasiado longe. Mas o que precisa de saber sobre demência, perda de memória e déficits cognitivos é que estes sintomas só aparecem muito tempo depois do problema ter começado. E é precisamente nesta fase que a medicina se foca. Vamos recuar para uma fase mais precoce para mostrar o que acontece nas fases iniciais. Na primeira fase, sente-se uma diminuição de energia no cérebro. A sua memória ainda está em boas condições. Talvez, tirando algum cansaço, não tenha muitos sintomas, se é que tem algum. E depois passa para a segunda fase. Esta é a fase em que começam a acumular certos resíduos de proteínas no cérebro que não são eliminados e uma parte específica do cérebro, responsável pela memória, começa a encolher. Chama-se hipocampo e é um grande consumidor de energia. De todas as partes do cérebro, esta é a que tem mais mitocôndrias. Ou seja, precisa de muita energia para funcionar. Mas nesta fase, a sua memória continua boa. Quando passamos para a terceira fase, começa a notar certas coisas, especialmente dificuldades em lembrar nomes. A sua capacidade de aprendizagem diminui, e isto pode acontecer já na casa dos 30 ou até dos 40 anos. Agora, o problema entre a terceira e a quarta fase é que começa a perder ainda mais a capacidade de perceber o seu próprio declínio cognitivo. Por isso, em muitos casos, na quarta fase, a sua família apercebe-se dos seus problemas de memória antes de si, e é normalmente nesta fase que é feito o diagnóstico. E o problema disto é que os testes tradicionais feitos pelos médicos não vão detectar esta situação, porque não estão à procura disso. Porque a medicina está essencialmente focada nos sintomas e, se não houver sintomas, não vão fazer testes. No entanto, se quiser saber que teste deve fazer, seria uma tomografia PET. Isto permitiria detectar o problema em fases mais precoces. Agora, o que é uma tomografia PET? Talvez já tenha ouvido falar de uma tomografia PET em relação ao cancro, porque é exatamente o mesmo exame. No caso do cancro, utilizam uma tomografia PET para identificar as áreas do corpo com elevada captação de glicose, que estão em estado hipermetabólico, porque o cancro adora glicose. O problema deste exame é que é muito caro e os médicos só o farão se houver uma razão importante para tal. E se não houver sintomas, provavelmente não o farão. No caso do Alzheimer e de outros tipos de demência, a situação é precisamente o oposto. Existe um hipometabolismo da glicose e isto é uma grande pista para perceber realmente o que é o Alzheimer. Porque isto chama-se diabetes tipo 3. Ou seja, isto é um problema de energia. Porque, quando há níveis elevados de glicose no sangue, o teu corpo compensa e começa a desligar a capacidade de absorver essa glicose. E este fenómeno chama-se resistência à insulina. No entanto, desenvolve-se resistência à insulina no cérebro e, por isso, circula muita glicose no corpo, mas não consegue chegar aos neurónios. Se o teu ambiente estiver degradado, tudo se torna difícil. Isto é como um aquário. Se poluires a água, os peixes ficam doentes. Podes dar-lhes a melhor comida. Podes tratar todos os sintomas, mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono, função intestinal. Cada um deles afeta a forma como te sentes. Mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros. E se não o corrigires, tudo o resto fica bloqueado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos que vai descobrir qual é esse sinal para ti. Diz-te qual dos principais sinais está neste momento a travar o teu corpo. Clica no link na descrição, faz o teste e deixa de adivinhar. Portanto, queres fazer-te 3 perguntas simples, está bem? Primeira, precisas de comer de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas para não ficares irritado ou com nevoeiro mental? Isto é um ótimo indicador de que existe mesmo esse problema de açúcar no sangue. Sabido? Mesmo que não tenhas diabetes. Porque a diabetes demora muito tempo a manifestar-se. Segunda, acordas à meia da noite, por volta das 2 ou 3 da manhã, sem razão aparente? Isto não é um problema de stress ou de cortisol. Isto é um problema de açúcar no sangue. Terceira, depois de uma refeição rica em hidratos de carbono, ficas mentalmente mais lento ou sentes necessidade de fazer uma cesta? Se respondeste sim a alguma destas 3 perguntas, podes estar a passar por isto. Por outras palavras, estou a aumentar a tua consciência para que agora possas fazer alguma coisa. Quando tens níveis elevados de glicose e de insulina na corrente sanguínea, acontece algo à vitamina B1.
vais perder entre 16 a 24 vezes mais B1 pela urina. Por outras palavras, quanto mais hidratos de carbono consumires, maior será a deficiência de B1 que vais ter. Agora, qual é a importância da perda de B1? Já falamos que esta fábrica de energia tem um problema e que existe uma fonte de combustível alternativa chamada glicólise. Aqui, o corpo recebe mesmo apenas uma pequena quantidade de combustível. No entanto, se utilizares toda a mitocôndria, o BTE acento agudo ENS é uma unidade de energia muito maior. Na diabetes, assim como no cancro e no Alzheimer, esta mitocôndria na verdade não está danificada. Apenas a porta de entrada para esta unidade é que está danificada. Se não houver B1, esta porta não pode ser reparada e vais produzir demasiado ácido lático no corpo. E é isto que encontraram no Alzheimer. Há demasiado ácido lático a acumular-se no cérebro. Isto, na verdade, reduz o oxigênio e causa problemas adicionais. Portanto, o excesso de hidratos de carbono consome B1 e impede de ter energia. Pensa nisto como um motor. Tens um carburador que mistura o combustível com o oxigênio para fazer o motor funcionar, mas precisas de uma vela de ignição. A vitamina B1 é como uma vela de ignição. O que é realmente interessante neste momento é que os investigadores estão a estudar a 1 em relação ao Alzheimer e estão a testar a forma benfotiamina da B1. Já falei sobre isto muitas vezes há anos, mas agora finalmente estão a fazer um estudo sobre o assunto. Neste momento, o Instituto Nacional do Envelhecimento está a realizar este grande ensaio de fase 2 sobre a benfotiamina em 50 locais diferentes. Sei que utilizam a benfotiamina para a neuropatia periférica na diabetes tipo 2. Em muitos dos outros vídeos que fiz, falei extensivamente sobre a benfotiamina e o que ela faz. Ajuda a eliminar os efeitos secundários e a toxicidade dos subprodutos da glicose. Permite a regeneração da banha de mielina, que envolve os nervos. Na prática, utilizei a vitamina B1 para ajudar com a tensão nervosa e ansiedade. No entanto, a principal razão pela qual as pessoas sofrem de deficiência de B1 é o consumo excessivo de hidratos de carbono, pois demasiados hidratos de carbono esgotam as reservas de B1 e deixam-no em maus lençóis. Mesmo quando olhamos para o trigo refinado ou cereais refinados, mais de 85% da B é removida. Ou seja, ao comer todos esses hidratos de carbono refinados, açúcar e amido, está a criar um grande déficit de B1 e a fechar a porta da sua fábrica de energia. E agora o corpo é obrigado a recorrer à unidade de energia de reserva e, infelizmente, não há muita energia disponível. Por isso, vai sentir-se cansada. Portanto, onde quer que esteja, a ação mais importante que pode tomar é começar a reduzir os açúcares e hidratos de carbono refinados. Porque pode tomar todo o benfotiamina ou o B1 que quiser, mas se não mudar a sua alimentação, não vai resultar. Porque assim que consome hidratos de carbono, esta BUD1, ou seja, tem mesmo de combinar esta benfotiamina com uma dieta verdadeiramente baixa em hidratos de carbono. Quanto benfotiamina recomendaria eu? Na verdade, não sei quanto usaram no estudo. Eu tomaria apenas um pouco de benfotiamina. Pegava nas instruções que vêm no rótulo, multiplicava por 4 e depois tomava uma dose 4 vezes por dia, distribuindo ao longo do dia. Desta forma, satura os tecidos e, enquanto faz uma dieta baixa em hidratos de carbono, esta B1 começa a entrar e a ajudar a reparar o sistema nervoso. Se quiser levar as coisas para outro nível e acelerar o processo, também deve adicionar o jejum intermitente, porque corrigir a demência ou o Alzheimer exige que resolva o seu problema de açúcar no sangue. E se quiser o plano perfeito e todos os detalhes para isso, tem mesmo de ver este vídeo aqui. Dê uma olhada.